Ser deficiente visual no Brasil é um desafio. Desde que você saia da sua casa, se você está inserido no mercado de trabalho ou se você está indo para a escola, começa com os obstáculos de acessibilidade na via pública. Eu tinha tudo para ficar em casa, tinha todo o conforto da minha família, mas eu sabia que no futuro eu não ia ter independência nenhuma. Então eu saí de casa com 12 anos e arrisquei tudo que tinha, né? Deixei família, deixei tudo, para poder me restabelecer e alcançar meus objetivos. São poucas pessoas que fazem isso, para ser sincero, então pra gente é um desafio. Aí você chega na sua escola, acessibilidade no interior do prédio, acessibilidade no acesso ao material didático. Hoje, como a inclusão virou uma coisa praticamente imposta, ela vem desacompanhada da infraestrutura da escola, da sala de aula, do professor. Aí que vem a questão da invisibilidade. Quer dizer, pensava-se que estava acontecendo uma inclusão, mas na verdade não. É o que até aqui na educação a gente dá o nome de integração. Você está fisicamente, mas não está incluído. Para te falar que eu tive um ensino médio assim, de qualidade, isso eu não posso te afirmar. O que representa o Enem para você? Olha, na verdade, na minha opinião, posso ser sincero? Claro. Não deveria nem ter isso aí. A leitura da prova é muito desgastante, cansativa, que os textos são muito longos e que quando você chega ao final do texto, você já esqueceu o início. Já existe a questão do ledor, de você poder levar sua reglete, seu soroban, de solicitar outros recursos, mas o que acontece? As provas que têm essa ideia de que, uma vez que tem um ledor, tem essas possibilidades, esses recursos tecnológicos, e tem uma descrição, não precisa de mais nada. Tem muitas questões subjetivas, muitas gravuras. Mais conhecimento que o ledor tenha, você transmitir uma imagem para um cego, fica uma coisa muito abstrata. Não quer dizer que todos os professores estão preparados também, né, com todos os conteúdos que são ministrados nas aulas, para capacitar esse indivíduo. E aí muita coisa ele fica sem saber, e aí ele vai ser cobrado lá na prova, daquilo que ele não aprendeu, que o ledor daquela prova complicada vai ler, ele também vai entender menos ainda, e a vida lá fora pode vir a cobrar aquilo para ele, e ele passou pelo ensino básico sem aprender. Fica tipo uma coisa que você já entra perdendo, e que até num certo ponto é verdadeiro, porque você vai competir com as pessoas que têm a condição, que sempre enxergaram. Isso, assim, com a reflexão profunda, é dolorido. Eu também tenho essa reflexão. Tem dia que eu fico pensando se eu não devo parar de vir, sabe? Fico pensando em parar de... Me sinto inútil. A gente poderia fazer em braille? Sim, a lei faculta esse direito. Mas em braille a prova fica enorme. E o tamanho da prova demora a nossa leitura. As pessoas com as quais eu já trabalhei não conseguiram, não. Tentaram, não chega nem na metade. Vai vendo que o tempo está passando, pede, não, por favor, podia ler as questões para mim? Porque quando você lê braille, você não tem a ideia da palavra como um todo. Então, se a palavra, por exemplo, é amanhã, ele é amanhã, então a configuração do pensamento demora muito. Eles faziam de humanas, na hora de exato eles chutavam. Mas quanto tempo falta para a prova, para terminar? Aí eles começavam A, B, aleatoriamente. Tem texto que eu já li, quer dizer, que o ledor leu, que eu precisei de que ele lesse mais de 5 vezes para poder compreender. Quem tem experiência sente que não está passando o que precisa. E dói. Eu me sinto até envergonhada. Na redação, na questão de deficientes visuais e outras deficiências, quando a gente escreve o que eles falam, a gente sabe que quebra todo o raciocínio. Vou te falar sincero, eu acho chato de fazer Enem, sabe? Eu acho muito chato. Você acha justo? São muitas questões e muitas das vezes aquelas questões ali, dependendo do colégio que a gente estudou, às vezes a gente nunca viu aquilo na vida. Eu faço porque tem que fazer mesmo, mas eu não gosto não.
o navio negreiro. Tragédia no mar. Estamos em pleno mar. Doido no espaço brinca o luar, dourada borboleta. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar, abrindo as velas Ao quente arfar das virações marinhas. Veleiro, brigue, corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. Que quadro da amargura! É o canto do funeral, que tétricas figuras! Que cena infame e vil! Deus! Meu Deus! Que horror! Eu acredito que haja muita dificuldade para um portador de deficiência visual conseguir fazer essa prova com as dimensões que ela tem e com a proposta que ela também traz. Exemplo clássico, as tirinhas. Para a compreensão de uma tirinha é necessário ler o que os balões indicam, mas também ler o que está desenhado, o que está inserido nas informações ali. Eu acredito que para uma prova de Enem, né, numa área de exatas, que é onde eu posso falar, eu acho que é bem complicado você falar em equiparação, né, com um deficiente visual. Criaram um núcleo de professores daqui que montariam esses itens. Aí eu fui convidado e fiz itens para eles durante uns 3 ou 4 anos, entendeu? Eu tive a limitação de que eu tinha que me preocupar com isso ao elaborar um item. Mas também nem sei se a minha descrição ajudou o ledor a ajudar aquela pessoa. E te ensinavam a fazer isso? Como que tem que ser descrito? Não. Ela só falava assim, você vai descrever como que você estaria explicando para alguém. Em algum momento você teve contato com algum deficiente visual para ele te auxiliar? Isso daqui dá para um deficiente visual fazer, isso daqui não? Não, nunca. Eu sempre foi pela minha intuição mesmo, sabe? Nunca tive uma pessoa para eu ver se ficou bom de fato. Descrição da obra. A imagem quadrada e verticalmente simétrica. No centro há um círculo, dentro do qual há um triângulo com a base voltada para cima. Sobre essa base estão apoiadas 3 machadinhas ligadas entre si. Um gráfico de 2 colunas apresenta no eixo das abscissas os candidatos identificados por A e B e no eixo das ordenadas a quantidade de eleitores, em porcentagem variando de 0 a 70% em intervalos de 10%. E a temperatura varia 32 graus Celsius. E na vazão de 8 litros por minuto, a temperatura varia 12 graus Celsius. A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é: a obra Emblema 78 relaciona-se com o modernismo em virtude da A. Simplificação de formas da paisagem brasileira. B. Valorização de símbolos do processo de urbanização. A potência na condição morna corresponde a que fração da potência na condição superquente? A. 1/3. B. 1/5. Obra do artista Espeto, intitulada Grafite, de 2009, composta por várias figuras estilizadas distribuídas de maneira uniforme. Gráfico da corrente elétrica, eixo vertical em 10 elevado a menos 6 amperes. O braço que está erguido é enorme, desproporcional ao tamanho do corpo e tem o desenho de uma flor. C. 2,5 vezes, abre parêntese, 10 elevado a 5, fecha parêntese. P de T é igual a 99 mais 21 vezes cosseno, abre parêntese, 2 vezes π vezes T, fecha parêntese. A. Na influência da expressão abstrata. B. Diferença de potencial 1,5 e corrente ligado em paralelo 150 na representação de níveis nacionais 0,0 a 0,15 parêntese. Só uma curiosidade, quando você lê assim para a pessoa, foram tantas informações, olha, eu até perdi já qual é o comando da questão, o que ele quer. Cara, na 5ª palavra que você leu aí, já foi me dando um desespero aqui,
porque eu já me perdi completamente. A partir da descrição das machadinhas já embaralhou muita coisa na minha mente e a imagem ficou uma coisa confusa demais, né? A pessoa pode pedir para você ler quantas vezes ela precisar? Pode. Mas quanto tempo que essa pessoa tem para fazer isso? 1 hora a mais que as pessoas sem deficiência. Que isso, cara? Não tem jeito. A imagem é essa aqui. Nossa! Não foi isso que eu vi. Não foi isso que eu vi. Porque foram tantos valores numéricos que eu não consegui memorizar os valores. Eu vou te falar, eu me sinto incapaz de resolver. Porque acho que até para a pessoa que não tem a deficiência, toda hora que ela precisar de um dado, ela vai voltar na figura para olhar. A descrição do ledor, que a imagem deve ser dita, né, dessa forma para o aluno, acho que confundiria mais do que ajudaria, né? Se a gente leva em conta que o aluno tem, em média, 3 minutos para fazer cada questão e ainda marcar o gabarito, dando 1 hora a mais para essa pessoa apenas, ela não consegue fazer isso. E assim, eles não têm nem o gráfico em alto relevo? Não dá não, Rafael. Isso é covardia, cara. Impossível de fazer, cara. Você vai lendo aí para mim, os números para mim é a mesma coisa que nada. Eu não consigo lembrar de um número que você leu para mim. Para quem não enxerga, então, aqui o melhor era o cara chutar. Não dá para fazer. Eu não conseguiria pensar xilogravura agora sim. E eu já não lembro mais nada que você leu. Então, cara, aqui, impossível. Não é uma tarefa fácil. Eu fiz aqui 4 ou 5 questões, eu não sei, 4, né? 4 questões e já me sinto cansado mentalmente de ter que pensar, de voltar. Eu fiquei desesperado de realmente subir uma ansiedade. E é uma sensação que parece estar tão perto e estar muito longe ao mesmo tempo. Entendeu? Porque os conceitos para fazer aquilo eu tenho. Mas parece que você leu para mim uma questão, mas não deixou eu saber de tudo que tem nela. Parece que você me roubou o direito de ver o que tem ali. Aí vem os teóricos lá, né, que nunca dão aula para essa turma e falam, não, a prova tem que ser a mesma. Né? A minha lá da escola lá. Aí você fica lá dando a mesma prova, aí você põe o cara mais para baixo, autoestima, jogando a autoestima, né, pro cara pro chão, e aí? E até parece que 1 hora a mais para fazer uma prova em braille é uma grande vantagem. E até parece também que se você der o dia inteiro, para quem não sabe, ele vai conseguir fazer. Você pode trancar uma pessoa um dia inteiro no lugar, se ela não souber, ela não vai fazer mesmo. Não é só ter o tempo a mais para fazer a prova, não é só ter a chance de fazer a prova, é que essa prova seja de fato inclusiva. O ledor se cansa, ele também, de ler. Chega um ponto que você percebe que ele também está cansado. Imagina você. Tinha que ser quase uma revolução mesmo, na forma de ensinar. Porque se eu estou já montando um projeto pedagógico e que eu não incluo essas pessoas com deficiência, eu mesmo estou fazendo um processo que é um processo cruel, né? Um processo realmente de marginalização. A pessoa com deficiência visual, ela que tem que estar o tempo todo se adequando para entrar no nosso espaço, como se o espaço fosse nosso. Na verdade, o espaço não é nosso, né? O espaço é de todo mundo. As pessoas acham que a gente está precisando de um favor. Não, a gente está precisando de inclusão. Então, para a inclusão, existem coisas que precisam ser, sim, adaptadas. Quando você tem um ensino de qualidade e uma atenção, a gente consegue. Tem movimento de pais contrários à inclusão da criança na sala de aula, né? E não percebem quão enriquecedor será esse convívio, que vai ser bom para todo mundo, para a criança deficiente e para os seus pares, porque elas já vão crescer olhando, né, a necessidade do outro. E um erro que acontece em geral na educação, que põe todo mundo no mesmo patamar, no mesmo pacote, vamos dizer assim. Porque não adianta também eu tirar um parâmetro como se todos fossem iguais. Ah, é assim para os deficientes visuais. Não, não é assim para todos, porque cada um tem uma forma cognitiva. Então não é pedir de acordo com as minhas potencialidades? Essa é a questão. Se você pede uma imagem para um cego, você não está dizendo a ele que você não é capaz, você já perdeu?
Outro dia eu conversei com a minha amiga que tem um filho autista, ela é professora. Eu falei, as escolas acolhem. Eu falei, não acolhem não, Del. Realmente não acolhem. Elas aceitam porque elas são obrigadas, Rafael. Elas são obrigadas. Porque se não for, elas são punidas por lei. Então, como é que isso vai funcionar? E nós chegamos à conclusão, só vai funcionar alguma coisa se tiver professores e funcionários inclusivos, aí dá certo. Eu, por exemplo, assim, sem falsa modéstia, eu sou uma professora inclusiva, tenho orgulho de mim, sabe? Eu busco recurso do dia, eu batalho, eu me sinto instigada, preocupada. Então, acho que muito parte disso também, de um feedback, do interesse de saber, será que está legal o que eu estou produzindo? E depois também de uma contramão, das pessoas com deficiência também começarem a cobrar. Que tipo de serviço é esse que a gente está recebendo? Aí a gente pode citar, por exemplo, o projeto de acessibilidade da Rua Santo Antônio. Certamente não teve a participação direta de um deficiente visual para informar, olha, aqui nesse ponto, se a guia ficar aqui, vai levar a gente a bater com a cabeça no orelhão. Vai levar para um tronco de árvore. Eu posso sofrer um acidente e a partir daqui a 3 horas eu sem uma perna, sem um braço, né? Eu preciso também dessas adaptações. Então o mundo é para todo mundo. Pra gente, a inclusão no mercado de trabalho é muito difícil por conta da falta de informação e por conta do preconceito de algumas pessoas, né? Das empresas e tudo mais. Qual é o seu sonho? O meu sonho é ter minha própria empresa. É eu poder, com o meu esforço, né, ter minha independência financeira. Empresa do quê? Tecnologia. E um detalhe que vai definir o futuro daquele deficiente é a questão familiar. Se a pessoa tem apoio da família, se a família tem noção da deficiência. E isso é fundamental. Todos nós temos capacidades. Agora, se elas não forem trabalhadas, olha como que é interessante, isso começa desde a criança. Se o pai e a mãe não corrigem o deficiente conforme corrige os outros filhos, já é um erro. É uma superproteção que não funciona. E isso é fundamental. É essa perspectiva de um filho normal, apesar da deficiência. O caminho ainda é longo. Mas começam as transformações com pequenos passos, né? Eu me recordo que há alguns anos aqui em Juiz de Fora, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, houve uma exposição de arte. E era uma exposição de arte para deficientes visuais. Havia uma recomendação logo na entrada. Feche os olhos, tinha vendas disponíveis e eu acho que aquela exposição de arte foi uma das exposições mais educativas que eu já frequentei, né? Ela me fez enxergar a partir da visão do outro. E tinha arte ali. Era possível. Porque o professor ele tem que ter atenção só com o deficiente, não, ele tem que ter com todos. Então, quando as pessoas conseguirem perceber isso, respeitar e aceitar as diferenças, eu acredito que a mudança é por aí. Se me perguntarem se eu gostaria de voltar a enxergar, eu digo, eu ganharia uma liberdade sem par, como jamais experimentei. Porque hoje, com tudo que eu ganhei, com conhecimento, com estudo, com tudo, com os espaços que eu conquistei, mas por outro lado, sem querer ser hipócrita, porque eu não gosto disso, nem tenho vocação, mas eu tenho medo de perder o que eu mais ganhei quando perdi a visão. 2 coisas, a sensibilidade e a capacidade de ouvir, de prestar atenção integralmente no que eu realmente estou fazendo. Isso eu perderia, porque as pessoas são muito facilmente subornáveis pela imagem. Ela ouve um ruído e ela se desvia e olha, ela quer ver.